Boa tarde. Que é o senhor Henri Cristo, o homem que acredita ser a reencarnação do Filho de Deus. Na verdade, publica livros, na verdade, tem inúmeros episódios onde ele se qualifica como Henri Cristo, o unigênito de Deus. E eu quero saber por que ele acha que é filho de Deus. O ponto de encontro está no ar. Eu já vi por várias vezes na televisão brasileira, em diferentes programas, o senhor Henri Cristo ser entrevistado. E eu sempre tive uma pergunta que eu, nas entrevistas que eu vi esse senhor dar em outros programas, no senhor Jô Soares, no senhor Ratinho, no senhor Wagner Montes e em outros programas de televisão, eu sempre tive uma curiosidade, uma pergunta que eu gostaria de fazer se ele viesse ao meu programa, que é exatamente a seguinte: por que ele acredita que é unigênito? Por que ele acredita que é o Filho de Deus? Sobretudo se ele acredita nisso, né? Se, por exemplo, quando ele vai dormir, quando ele tem os seus momentos de reflexão, quando ele tem os seus momentos de recôndito, quando ele está com ele mesmo, né? Se ele acredita nisso que ele prega, se ele acredita efetivamente, se ele, pessoa, acredita naquilo que coloca. Né? Porque eu sempre vi as perguntas: não, você tem furo na mão, não tem furo na mão. Eu não quero saber isso, eu quero saber o seguinte: se o senhor acredita que o senhor é o unigênito? No meu caso, é bem importante que eu frise que não é uma questão de eu acreditar. Eu tenho consciência até 1979. Eu não sabia quem eu era. Eu ouvia a voz poderosa falar dentro do meu interior, dentro da minha cabeça, que era quem me comandava. Eu vivia como profeta, anunciava o futuro das pessoas. Aqui no Paraná, todos me conheceram, usava gravata e terno como vós usais, mas não sabia quem eu era. Falei nesse canal de televisão mesmo em 1972, a primeira vez que eu falei nesse canal de televisão, num programa chamado Mulher 70, apresentado por uma mulher chamada Linda Saparoli. Falei no Canal 12 durante mais de um ano, todos os dias, na TV Iguaçu, em todos os canais de televisão de Curitiba que existia na época. E eu não sabia quem eu era. Depois, essa é uma história muito longa que um dia, se Deus permitir, eu sei que Ele vai permitir, nesta cidade vai ser explicada. Mas, por enquanto, para aproveitar o tempo que exigo em televisão, só quero deixar bem claro que em 79 Ele me revelou, essa voz se revelou e disse quem eu sou. E ainda disse mais, que eu iria, que não me agradasse do que estava sendo revelado, que eu não ficasse contente, porque eu ia ser reprovado por minha geração, que eu ia ser odiado, invejado, perseguido, pisoteado, expulso de alguns países. Inclusive, eu fui expulso de 2 países aqui da América do Sul e, inclusive, um na Europa, da Inglaterra. Fui expulso, onde fui assumir minha condição de apátrida e vivi durante o tempo de uma gestação na França como apátrida, porque fui expulso da Inglaterra como apátrida. Se não teria me expulsado para a terra de Santa Cruz, que vós chamais Brasil. Então, como eu estou falando, quero deixar bem claro que não é uma questão de eu acreditar. A crença é muito pouco. A crença é uma coisa que gera fanatismo. Eu não tenho crença que eu sou Cristo. E se eu sei que eu sou, meu Pai me revelou. E ainda disse mais, para que todos ouçam, vejam, como eu vou fazer agora. Eu vou me identificar, eu vou dar uma oportunidade, já que este programa de veras é democrático e me recebeu aqui até o presente momento, percebi que é diferente esse programa. Então eu vou começar por deixar o povo do Paraná prestar um pouco de atenção. Quem pode no planeta Terra fazer isto que eu vou fazer agora, neste instante? Quem pode repetir uma coisa que eu fiz há 2000 anos? Quem pode transportar o povo que está ouvindo essa televisão agora, como eu vou transportar, para uma montanha? Eu os transportarei por uma montanha e vós vereis de novo aqueles filhos meus, que a reencarnação não é invenção, não é coisa de espírito. A reencarnação está inserida no bojo da lei de Deus. Então eu vou mostrar para os que me ouvem que sou eu, o Filho de Deus, sou eu, Cristo, posso transportar os meus filhos de volta para aquele lugar onde eu falei. Vou tomar um pouco de água antes, por exemplo.
Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. E eu vos previno, não resistais ao mal, ao contrário, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho quando este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará sempre boas coisas aos que lhe pedirem. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida, te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais.
quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtase e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus. Cortou o tempo passou. Muito bem. Outro dia continuo. Na hora que Deus permitir, voltarei a falar. Não, o senhor vai continuar falando. Apenas o seguinte, eu queria mostrar então este outro lado do Senhor Henrique Cristo, o lado do pregador, o lado do profeta. Que normalmente quando ele vai à televisão, ele passa o tempo todo respondendo se é isso, se é aquilo, etc. Em nome de Deus. Eu queria dar a oportunidade a ele então de mostrar ao povo a sua condição de pregador. Quer dizer, normalmente, quando ele vem, ele é só questionado, as pessoas não respeitam a sua opção, não respeitam a opção dos seus discípulos, e eu sempre achei que ele merecia uma oportunidade de se colocar enquanto pregador. Porque eu, quando recebo um livro, qualquer livro que eu recebo, eu leio. Presta atenção, seu Chiquinho, que o senhor precisa saber o que é um discípulo estagnado. Por exemplo, então, eu li o Código Disciplinar da Igreja do Senhor Henrique Cristo, a nova ordem católica instituída por Henrique Cristo. E me chamou a atenção, na página 127 do livro, o seguinte: o que é um discípulo estagnado? É aquele que é reverente, displicente, desobediente, pratica infidelidade, é lerdo, tem um raciocínio lento, esquecimento, preguiça, incompetência, incoerência, irresponsabilidade, desleixo. Não tem higiene, é escravo da carne em todos os sentidos, é um idólatra, é mesquinho, é tacanho, tem ciúme, inveja, ressentimento, animosidade, orgulho, que é fatal, e pratica mentira. Por outro lado, o que é um discípulo da igreja dele em ascensão? Aquele que reverencia o Senhor, que aliás todos nós devemos fazer, né? É o que é simples, o que é humilde, o que tem responsabilidade, o que é versátil, o que é competente, o que é destro, o que tem brio, o que tem obediência, fidelidade e autenticidade. Esse é o código de disciplina da sua igreja. Esse é o código que o Senhor, meu Pai, mandou que se estabelecesse como regra interna do reino de Deus, porque o Senhor disse, ninguém é obrigado a crer, mas eu falo da parte dele. Meu Pai disse que no reino dele, como eu prometi há 2000 anos que eu viria aqui para instituir a casa do meu Pai, está lá bem claro na Bíblia que eu disse que meu reino não é deste mundo, disse. Agora o meu reino não é deste mundo, disse. Porque se fosse deste mundo, meus servos pelejariam por mim. Mas agora, meu reino era desse mundo, que é naquela época. E aí, nesse agora, está inserida a realidade que eu teria que voltar para estabelecer na terra o reino de Deus. Então, ele diz que no reino dele não pode haver prevaricação, não pode haver violação de leis. Por isso, nós vivemos um regime rigoroso, disciplinar. No reino de Deus não pode ter ambição pessoal. Os integrantes... Na sua igreja não se viola a lei. Ninguém ganha salário na minha igreja. Ninguém pode vir lá por querer obter algum tipo de lucro. Eu, na graça de meu Pai, Senhor Deus, muitos falam o que quiserem de mim. Eu nunca poderei e nunca desejarei ter bens materiais. Meu Pai disse que se eu tivesse uma caneta minha, um telefone, um automóvel meu, eu seria despojado dos poderes eclesiásticos que ele me investiu. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Antes de jejuar, eu possuía automóvel, tinha um automóvel Landau com chofer particular, eu
tinha casa, mas quando ele me revelou minha identidade, eu fui obrigado a despojar-me. Eu vivia como profeta aqui em Curitiba, no Paraná inteiro, e no Brasil eu falava o futuro das pessoas com o meu nome, escondido num pseudônimo, entende? Como é que era o nome do Yuri era o pseudônimo que eu escondi. Muita gente, ele é o Yuri. Mas sim, eu falava durante... Não dá, meu pai me mandou para Curitiba instalar a sede do reino dele, justamente ele disse assim, olha, lá onde tu vai ser reprovado, é o lugar onde eu vivi mais anos da minha vida profana, aqui em Curitiba é o lugar onde eu vivi mais anos. Eu vim para Curitiba a primeira vez em 62, olha bem. O senhor é da onde? Eu reencarnei na vontade do Senhor numa pequenina aldeia no interior de Santa Catarina chamada Indaial. Então eu cresci, até os 13 anos de idade, eu vivi lá em Blumenau, fui verdureiro, caixeiro, guarapeiro, todas as profissões, até auxiliar de pedreiro. E daí depois, obediente a esta voz, comecei a caminhar sobre a terra, mas pode ficar à vontade. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, nesse momento, por exemplo, outro dia teve uma eleição no Brasil. Como é que o senhor se identifica na condição de profeta, na condição de unigênito, mas unigênito que vive no final do século, portanto, tem responsabilidades legais. O senhor votou? Bom, é o seguinte, eu votei até uns 10 anos atrás, eu votava. Mas daí confiscaram o meu título, me oficializaram como apátrida. Então, desde então, não me julgo obrigado a votar. Eu ordeno que meus discípulos todos vão votar, cumprir os deveres cívicos deles, né? Agora, como confiscar o meu título? Então, eu considero que eu não tenho dever, já que me oficializaram. O senhor recolhe imposto de renda na pessoa? Eu não tenho renda. Ou declara? Mas eu não tenho renda. O recolhe é mal colocado. Sim, o senhor declara? Sim, por exemplo, eu não tenho renda, está me entendendo? Sim. Então, na verdade, eu não tenho o que declarar. Está me entendendo? Eu não possuo bem. A Polícia Federal... A sua igreja possui bens? Bem, é óbvio. Aí a outra, a minha igreja é uma instituição oficialmente estabelecida, tanto a minha igreja, a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, como o MEP, o Movimento Eclético para o Cristo, são duas instituições oficialmente estabelecidas. Desculpe, eu tenho um problema de tempo, então eu quero saber o seguinte. É claro que o senhor alguma vez já foi a algum programa que o senhor tenha tido esse enfoque que o senhor está tendo agora? Não, eu disse para os discípulos antes de vir aqui, eu lhe acompanho há muitos anos. Desde que montou esse programa Ponto de Encontro aqui, eu lhe assisto. Então, eu disse um dia, eu quero ver como esse advogado, porque eu sei que sois advogado. Eu quero saber o seguinte, o senhor voltaria aqui a esse programa, meu convite? Com muito gosto. Então eu quero dizer o seguinte para o meu telespectador que está fazendo o programa. Só quero lembrar que eu não moro em Curitiba, mas só a sede da igreja aqui. Eu vivo a bordo de um motorcarro, então tem que combinar antecipadamente. Não há problema. Eu quero explicar, né? Isso a minha produção fará. Eu apenas acho o seguinte, eu não consegui esclarecer tudo que eu precisava esclarecer. Mas este programa tem uma característica que eu quero manter, não é? E luto para manter. É uma característica de respeito ao sentimento dos meus convidados e ao sentimento das pessoas que fazem o programa comigo. No que me toca pessoalmente, eu ainda tenho uma série de perguntas a fazer, não é? Ao senhor Henri Cristo. Então, hoje eu consegui mostrar um pouco do que é o senhor Henri Cristo na condição de pregador. Ele hoje pregou nesse programa. Então, o que ele nunca tinha feito, me parece, em nenhum outro programa. Aqui em Curitiba, pelo menos, sim, ainda não pude fazer... É a primeira vez. Ele vai voltar, hoje, infelizmente, os outros programas são gravados, eu não posso estourar o tempo, mas eu quero prometer a vocês... Eu poderia me despedir dele, do público, hein? 15 segundos, por favor. Poxa, 15 segundos é... Desculpe. Então, eu sei, eu entendo. Então, eu vou pedir só ao Senhor uma bênção, só o que me resta. Porque né? Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja contigo. Não se preocupe que ele vai voltar no meu programa. Um abraço, obrigado.